evitar o risco, porque eu tenho medo dele, eu também estou evitando o retorno. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que risco é relacionado ao retorno. Quanto maior o risco daquele negócio, maior o retorno eu posso ter. Então você vai no bull mesmo. Não necessariamente, porque você precisa, ao longo da sua jornada, escolher também a quantidade de risco que você quer correr. Tá. Então, quando eu vou tomar um risco de um investimento, por exemplo, e eu brinco sempre que não é igual ao poker que eu vou all-in, né? Quando a gente fala no poker, que eu vou com todas as minhas fichas. Então, ou seja, eu vou tomar um risco, isso daqui é muito arrojado pra mim, então peraí, eu vou colocar todo o meu patrimônio? Não, vou colocar 5%. Eu vou investir numa startup, é muito mais arriscado do que uma empresa na Bolsa de Valores. E é até engraçado de falar isso, porque o brasileiro hoje em dia ele fala muito mais sobre startups do que ele fala sobre bolsa. Bolsa tem capital aberto na bolsa, é fiscalizada, é auditada, ou seja, tem toda uma estrutura. Também, né, online, né? E ela tem que ter um patrimônio alto, ela tem que ter um faturamento alto. Quando você fala de uma startup, você tá ali refém de um grupo bem pequeno de empreendedores que podem amanhã desistir do negócio, ou pode, né, acontecer alguma coisa, infelizmente, vamos bater na madeira, mas, né, vamos lá, pode acontecer alguma coisa. Pra não ter uma crise como em 2008, né? Exato. Então, crise imobiliária de novo, não? Crise, pandemia, tem vários fatores que podem influenciar e principalmente o próprio empreendedor, porque você tá refém de poucas pessoas. Quando você tem uma empresa grande, que já é listada na bolsa, ela tem uma estrutura muito maior de colaboradores. Então ela não depende mais de quem fundou a empresa. E daí também tá a diferença entre você investir num negócio ou numa receita. Se eu for investir, por exemplo, no Luiz, e ele faz o faturamento dele... Não faça isso, não. Não faça, por favor. Aí você vai perder na hora, isso sim. Isso é o risco garantido. Não, tem que investir. Mas vamos imaginar aqui, né, que o Luiz, ele faz o faturamento dele e depende da imagem dele. Se ele acordar mal hoje, ele não fatura. Então, ou seja, tem um risco muito maior. Agora, quando o Luiz cria uma empresa onde não depende dele, ele é o líder da empresa, mas a empresa consegue continuar independente da existência dele, eu tenho um negócio. Então, ou seja, quando a gente investe em bolsa, primeiro, a gente tem que entender que eu estou investindo num negócio e não numa receita. Segundo ponto importante, a bolsa ela traz algumas coisas que o mercado tradicional não vai nos trazer. Por exemplo, liquidez. Então, vamos imaginar que você fez um investimento ruim. Você pode resgatar o seu dinheiro, mesmo que seja menor do que você investiu, mas você pode resgatar ele, você tem esse dinheiro de volta e você vai investir em outra coisa, seja um imóvel, uma startup. Agora, pensa você numa startup. Então, vamos voltar na empresa do Luiz aqui. Então, ou seja, você investiu na startup do Luiz. Você vai vender para quem a startup do Luiz se ela for mal? Você não tem liquidez, aí você não tem já como vai se livrar. perder Então tudo. o risco, ele precisa ser entendido qual é o risco que eu tô correndo de fato. Então as pessoas elas têm uma ilusão que bolsa é arriscado. O que elas estão vivendo é muitas vezes mais arriscado do que a própria bolsa.